Se você ainda não ouviu falar sobre as leis que regem o domínio humano, é provável que tenha vivido, até agora, sob a proteção ilusória de uma rocha, escondido da luz cegante da realidade. Hoje, descemos ao abismo da natureza humana para dialogar não com idealismos, mas com a mecânica bruta da existência. O tema não é apenas a sobrevivência, mas a supremacia. Muitos tremem ao ouvir a palavra poder, associando-a à tirania e à manipulação, tapando os ouvidos para não ouvir a verdade prescritiva que poderia salvá-los de sua própria mediocridade. Mas eu lhe digo, a recusa em compreender o poder não o isenta de suas consequências, apenas o torna uma vítima mais fácil. O poder, em sua definição mais pura e despida de moralidade, é uma ferramenta, é o martelo que repousa sobre a mesa do destino. Nas mãos de um arquiteto, constrói catedrais. Nas mãos de um bárbaro, esmaga crânios. O martelo não tem consciência, não tem culpa, não tem preferência. Ele é neutro. O poder não é bom nem mau. Ele é a física das relações humanas. E a ausência dele, a ausência de poder, é o inferno em vida. Imagine, se tiver coragem, a sensação corrosiva de não ter controle sobre o seu ambiente imediato. Você acorda todos os dias e percebe que sua voz é apenas um sussurro no vendaval. Você não influencia seus filhos, que o ignoram. Não move seu cônjuge, que o despreza. É invisível para seus colegas e uma peça descartável para seu chefe. Você emite ordens que se dissipam no ar. Expressa desejos que são atropelados pela vontade alheia. Se alguém bloqueia seu caminho, você paralisa, incapaz de remover o obstáculo. Essa impotência não é uma virtude, é uma doença que apodrece a alma. O ser humano não foi desenhado para suportar a falta de agência por muito tempo. Se você permanece nesse estado de submissão, algo dentro de você começa a deformar-se psicologicamente. A energia que deveria ser usada para conquistar o mundo volta-se para dentro, transformando-se em ressentimento, amargura e ódio silencioso. Criam-se piscinas profundas de raiva estagnada em seu interior, envenenando cada pensamento, cada interação. Você se torna um espectador da sua própria tragédia. Portanto, o primeiro passo para sair dessa lama não é controlar os exércitos ou as multidões, mas exercer o domínio supremo sobre si mesmo. O poder começa internamente. Começa com o controle férreo sobre as suas próprias emoções, para que você deixe de ser uma folha ao vento, reagindo histericamente a cada provocação. É necessário desenvolver o distanciamento, a capacidade de dar um passo atrás, ou dois, ou três, quando o caos se instala. Quando a paixão sobe, a razão deve descer como uma guilhotina. Diante de um chefe tirânico ou de um parceiro difícil, o tolo reage, grita e chora. O estrategista recua para as sombras de sua própria mente e pergunta: qual é a alavanca que move esta pessoa? O que devo fazer para que ela sirva aos meus interesses? Talvez sem sequer perceber que o faz. Isso é poder. É a habilidade de alinhar os interesses alheios aos seus, criando uma sinfonia onde você é o maestro invisível. Contudo, a vida é caótica. Cisnes negros surgem, pandemias assolam, o destino é caprichoso. Você nunca terá controle total sobre a fortuna, a deusa da sorte, mas pode controlar como navega em suas águas turbulentas. Essa margem de controle, por menor que seja, é a diferença entre o naufrágio e a glória. E a ferramenta principal para essa navegação é a comunicação. Mas não a comunicação como a maioria a entende. A maioria das pessoas acredita que comunicar é apenas abrir a boca e deixar vazar suas inseguranças, suas necessidades e seus desejos. Isso não é comunicação. Isso é ruído. É, para ser brutalmente honesto, uma diarreia verbal onde você expõe sua fraqueza ao mundo.
A verdadeira comunicação é guerra estratégica. Ela deve ser cirúrgica. Entenda isto. As pessoas são naturalmente resistentes a ajudá-lo. Elas estão presas em seus próprios dramas, estressadas, sem tempo, lutando suas próprias batalhas. Quando você chega até elas despejando seus problemas e o que você quer, você se torna um irritante, um ruído de fundo que elas desejam desligar. Você está tão absorvido em seu próprio ego que não percebe que suas palavras estão caindo em solo estéril. Para vencer, você deve sair da sua própria cabeça. Deve calçar os sapatos do outro, por mais desconfortáveis que sejam. Quem é essa pessoa à sua frente? O que ela teme? O que ela deseja secretamente? Qual é a vaidade que ela precisa alimentar? Isso exige pesquisa. Exige que você trate cada interação humana como um quebra-cabeça a ser resolvido. Uma vez que você decifra o código da mente alheia, você deixa de falar sobre o que você precisa e passa a falar sobre o que eles ganham. Este é um dos pilares fundamentais das leis do poder. Apele sempre ao auto-interesse, nunca à misericórdia ou à gratidão. Quando você molda sua linguagem para mostrar a eles que ajudá-lo irá, na verdade, beneficiá-los, você verá os olhos deles brilharem, as defesas caem, as muralhas se tornam pontes. Você os move no tabuleiro de xadrez para a posição exata onde precisa que estejam, e eles caminham para lá sorrindo, acreditando que foi ideia deles. Portanto, cale a boca. Fale sempre menos do que o necessário. Quanto mais você fala, mais comum você parece e menos controle você tem. O silêncio enerva, o silêncio confunde, o silêncio projeta poder. Deixe que os outros preencham o vazio com suas próprias inseguranças enquanto você observa e calcula. Essa sabedoria não nasce do vácuo, ela nasce da dor. A ingenuidade é um luxo que o mundo real não perdoa. Muitos entram na arena da vida como cordeiros, acreditando que basta fazer um bom trabalho, ser honesto e ser você mesmo para ser recompensado. Que tolice magnífica! O mundo é um teatro político. É um campo minado de egos frágeis e inflados. Eu mesmo caminhei por esse vale de sombras, em mais de 50 empregos, em cada esquina da existência. Sofri profundamente, porque não via as facas sendo afiadas nos sorrisos dos corredores. Eu ofusquei o mestre, falei demais, confiei em quem não devia. Acreditava que os resultados importavam mais que a política, mas descobri, através de cicatrizes dolorosas, que a hierarquia do ego é a única lei que importa em muitas cortes. Vi chefes caminharem com a arrogância de imperadores, enquanto nós, pequenos súditos, tentávamos sobreviver às suas intempéries. Você precisa aceitar que o mundo é político. Negar isso é escolher ser devorado. As pessoas têm egos, têm agendas ocultas, e a incompetência política é punida com o ostracismo e a demissão. A dor que senti e que você sente ao ser passado para trás, ao ser sabotado, vem da falsa crença de que o jogo é justo. Não é. O jogo é manipulado pelos que conhecem as regras contra os que insistem em ignorá-las. Meu desejo de entregar estas leis ao mundo não veio de um lugar de arrogância, mas de uma profunda empatia pelo sofrimento desnecessário causado pela ignorância. Eu vejo a depressão e a miséria nos olhos daqueles que acreditam que basta ser bom. Eles são demitidos e não sabem o porquê. São rebaixados e culpam a má sorte. Mas há uma cura, há uma libertação. E a libertação acontece no momento exato em que uma luz se acende no sótão escuro da sua mente e você percebe: ah, é assim que o mundo funciona. Não é pessoal, é estrutural. É como aprender as regras do pôquer. Antes, você jogava cartas aleatoriamente e perdia todo o seu dinheiro, sentindo-se um fracassado. Agora, você entende as mãos, os blefes, as probabilidades. Você entende que não pode entrar em um salão de jogos
e esperar que todos devolvam suas fichas por caridade. Essa mudança de perspectiva, essa morte da inocência, não é triste, é curativa. É o momento em que você deixa de ser a vítima das circunstâncias e começa a se tornar o arquiteto do seu destino. Você para de projetar virtudes inexistentes em tiranos emocionais e começa a ver o terreno como ele realmente é. Você entende que sua bondade, se não for protegida pela astúcia, é apenas um convite ao abuso. Ao aceitar a natureza política do animal humano, você se arma. Você deixa de entrar no trabalho com a guarda baixa. Você observa. Você analisa. Você identifica quem detém o poder real. Quem é o impostor? Quem é o perigo? Essa visão clara é o que separa os mestres dos escravos. E é sobre essa identificação, sobre como ver através das máscaras que os outros usam para seduzi-lo e destruí-lo, que precisamos falar a seguir. Pois se você não souber identificar o predador antes que ele entre em sua casa, nenhuma estratégia no mundo poderá salvá-lo quando as mandíbulas se fecharem. A habilidade de ver o invisível é a distinção primária entre o soberano e o servo, pois no grande baile de máscaras que é a sociedade humana, os rostos que lhe sorriem raramente revelam as intenções que fervilham por trás dos olhos. Como Robert Greene dissecou com a precisão de um cirurgião forense, existem predadores que caminham entre nós mestres na arte da dissimulação, que não necessitam de manuais para exercer o mal, pois a manipulação está tecida na própria hélice do seu DNA, ou foi forjada nas fornalhas de infâncias traumáticas, onde aprenderam que para sobreviver era necessário enganar. O tipo mais perigoso não é o bruto que o ameaça com o punho erguido, mas o invejoso que o abraça com um braço, enquanto com a outra mão segura o punhal nas suas costas. A inveja é a mais covarde das paixões humanas, porque é a única que ninguém confessa sentir, mas é a força motriz silenciosa de muitas traições. O invejoso se torna seu amigo não porque o admira, mas porque deseja estar perto o suficiente para encontrar a falha estrutural na sua felicidade. E quando você tropeça, ele estará lá não para o levantar, mas para saborear a sua queda com uma satisfação secreta e perversa. E há também o narcisista tóxico, aquela criatura vazia que drena a luz do ambiente para preencher o abismo do seu próprio ego. Eles são atores consumados que no início da peça o colocam num pedestal apenas para o derrubar, assim que você ousa demonstrar autonomia. Identificar estes arquétipos antes que eles cruzem os portões da sua intimidade é a tarefa mais urgente da sua vida adulta, pois uma vez que o parasita se instala, a extração dele custará pedaços da sua própria carne. Mas como se defender num mundo onde as regras do engajamento não são iguais para todos? Aqui entramos no conceito crucial da guerra assimétrica. Você pode ser uma pessoa de moral elevada, criado com valores de honestidade e fair play, acreditando que se seguir as regras, será recompensado. Mas você está lutando contra adversários que queimaram o livro de regras há muito tempo. É como um exército convencional, marchando em linhas organizadas contra guerrilheiros que usam o terror, a surpresa e a ausência total de ética como armas. Pense na analogia geopolítica, onde nações democráticas presas a burocracias e convenções morais lutam contra autocratas que estão dispostos a sacrificar tudo e todos para manter o poder. No microcosmo do seu escritório ou das suas relações pessoais, a dinâmica é idêntica. Se o seu colega ou rival está disposto a mentir, falsificar, difamar e destruir reputações para subir, e você se limita apenas ao que é correto, você está em desvantagem perpétua. A sua moralidade torna-se a sua fraqueza estratégica. Isso não significa que você deva se tornar maligno ou descer ao nível rasteiro deles, pois ao lutar com porcos, você se suja e o porco gosta.
Significa, no entanto, que você deve ser estratégico. Você deve antecipar os golpes sujos, não com ingenuidade, mas com a preparação de quem conhece a anatomia do mal. A defesa contra a guerra suja não é a santidade, é a dissuasão. Você deve demonstrar que, embora não ataque primeiro, possui um arsenal nuclear de consequências, caso seja atacado. O predador busca presas fáceis, não adversários, que podem custar-lhe caro demais. No entanto, nenhuma estratégia externa funcionará se as muralhas da sua cidadela interior estiverem em ruínas. A manipulação só encontra solo fértil onde existe insegurança. O manipulador é um especialista em encontrar as fendas na sua autoimagem. Se você não possui o que Green chama de amor próprio genuíno, que difere radicalmente do narcisismo patológico, você será uma marionete perpétua. O amor próprio é o termostato interno que regula a sua reação aos ataques do mundo. Se você sabe quem é, se você reconhece o seu valor intrínseco, independentemente da aprovação alheia, quando alguém tenta lhe incutir dúvidas ou diminuir as suas conquistas, a ofensa bate na sua armadura e cai no chão inerte. Você olha para o ataque e pensa: isso não é sobre mim, isso é sobre a patologia dele. Mas se você é inseguro, se carrega as feridas abertas da infância, cada crítica é uma confirmação dos seus piores medos. Cada manipulação é aceita como uma verdade merecida. A construção desse amor próprio não é um ato de vaidade, é um ato de sobrevivência política. Você deve ser capaz de olhar para dentro, assumir a responsabilidade pela sua própria vulnerabilidade e dizer: eu permiti que isso acontecesse porque eu estava buscando fora a validação que deveria vir de dentro. Ao cessar a vitimização e assumir a responsabilidade radical, você retira o poder das mãos do inimigo e o traz de volta para o seu colo. E finalmente, para aqueles que buscam a verdadeira transcendência, além do jogo sujo do poder e da manipulação, existe um nível superior de consciência, uma lei final, que Robert Greene está a esculpir agora e que ele chama de o sublime. A vida humana é um fio tênue e frágil, suspenso sobre o abismo do nada. Todos nós caminhamos em direção ao fim, e a consciência da morte não deve ser mórbida, mas sim a maior fonte de libertação. Quando você quase perde a vida, como Greene experienciou com o seu derrame, a perspectiva muda violentamente. As intrigas do escritório, o desprezo de um ex-amante, a busca frenética por likes nas redes sociais, tudo isso se revela como a poeira insignificante que realmente é. O sublime é a capacidade de se conectar com a vastidão da existência, de olhar para a complexidade de um pássaro, para a história das civilizações mortas, para a imensidão do cosmos, e perceber o milagre estatístico, que é o simples fato de você estar aqui, respirando consciente, capaz de pensar e sentir. Vivemos hoje com os rostos colados em telas, consumindo lixo digital, preocupados com opiniões de estranhos, enquanto o universo se desenrola majestoso e terrível ao nosso redor. A verdadeira derrota não é perder uma disputa de poder, é viver e morrer, sem nunca ter realmente visto o mundo. A mediocridade moderna nos empurra para dentro de caixas mentais cada vez menores, nos tornando obcecados com o trivial. O poder supremo reside em quebrar essas caixas. Quando você toca o sublime, quando você entende a brevidade da sua passagem por aqui, você se torna intocável. O que um manipulador mesquinho pode fazer contra alguém que encara a eternidade? As provocações deles tornam-se ruídos de insetos. Você atinge um estado de distanciamento real, não por arrogância, mas porque a sua alma expandiu para além do alcance das garras deles. Você joga o jogo do poder quando necessário para se proteger e avançar, mas nunca perde de vista que é apenas um jogo. Assim, encerramos este tratado
sobre a natureza humana. Começamos nas trincheiras da manipulação, aprendendo a ver as sombras, e terminamos nas montanhas do sublime, aprendendo a ver a luz. O caminho do guerreiro intelectual é este: sujar as mãos na argila da realidade política para construir a sua base, mas manter a mente elevada nas esferas da grande filosofia, para não perder a sua alma. Não seja o ingênuo que é devorado, nem o monstro que devora. Seja o observador lúcido, o estrategista implacável e o apreciador profundo da estranha e maravilhosa experiência de estar vivo. Que estas palavras sirvam como arma e como escudo, como mapa e como bússola. O mundo tentará dobrá-lo, tentará quebrá-lo e tentará moldá-lo à imagem da conveniência alheia. Resista, observe, ataque se for preciso, mas acima de tudo, viva com a intensidade de quem sabe que o tempo é o único recurso que não se renova. Se este conteúdo tocou você e expandiu a sua percepção da realidade, deixe seu like e comente qual lei do poder você aplicará hoje e se inscreva no canal para mais revelações.